Boa noite a todos, mais um podcast Rita Glam no ar. Hoje, dia 19 de agosto de 2026, mais um podcast falando de moda em primeiro lugar, né, que é a minha paixão, vocês sabem, como consultora de imagem, mas também de propósito de vida. E o tema do nosso programa hoje é um tema muito especial, que é a vida começa aos 50 se você não se sabotar, né? Se não tiver uma autossabotagem. E ninguém melhor para estar aqui comigo que o seu Robert, meu pai. Pai, boa noite a todos. Boa noite, a TV Mais Brasil. Glauco, Paulinha, Irã, de todo o coração, mais um dia de alegria, de bate-papo entre famílias. Tudo de bom. Isso aí, pessoal. Tá só eu e o seu Robert aqui, que eu resolvi fazer esse programa especial pelo seguinte, gente. Eu fiz o programa Ressignificações, né, para as mulheres 40 a mais. E infelizmente, eu não vou dizer infelizmente, que eu não gostaria que fosse assim. Sempre a gente tem muitas queixas de pessoas, né, pai? Meu pai tinha até uma brincadeira, que ele disse que algum amigo falava que quando a gente falava a vida começa aos 40, o pessoal falava da farmácia, né, pai? Que era um pensamento mais antigo, um pensamento que eu acho assim super chato, porque tipo assim, eu como 40 a mais eu me acho super jovem, porque eu já passei por tantas coisas. Ninguém melhor do que o meu pai para estar aqui do meu lado, gente, para falar isso para vocês. Ele sabe, ninguém conhece ele melhor do que eu. Ele também passou por coisas. Nós somos de uma família de 8 filhos, né? Eu tenho 7 irmãos. E eu tenho uma trajetória de vida que nem sempre foram flores. Meu pai já me pegou em episódios de depressão, né? Depressões muito fortes, que eu não queria mais viver. Mas ele sempre dizia que estava ali, estava comigo. E eu entendo que isso é muito importante, essa parceria, esse acolhimento, né? Graças a Deus dele, que eu tenho ele muito presente na minha vida. Mas se você não tiver também, qualquer uma outra pessoa, né? Que família também eu entendo que família é quem escolhe, que te acolhe, quem está do seu lado. É muito importante essa relação que a gente tem, né? A relação pessoal com as pessoas ali, né? E a gente está com esse tema hoje aqui porque as pessoas elas querem se apagar muito rápido, né, pai? Isso. A gente tem uma cultura das pessoas querem 50 anos já tá ali falando eu vou me aposentar, eu vou parar e eu já tô muito velho, tô com dor, sei lá. Eu vou falar uma coisa aqui, eu e meu pai, que se a gente começar a falar, pode ser que a gente receba algumas críticas, porque as pessoas podem dizer assim pra gente, mas Rita, você tá falando aqui no seu podcast hoje de moda, de tudo, e de estilo de vida, que a vida começa aos 50. Mas, e se eu tiver com comorbidades, dores, traumas, tudo que a gente tem? Então, esse programa a gente vai discorrer sobre tudo isso. A gente vai dar um direcionamento que eu e meu pai, trazemos pra gente. Não que a gente não tenha problemas, né, pai? A gente tem muitos, passa por muita adversidade, mas a gente tem 2 escolhas na vida. Ou você escolhe ficar no papel de vítima, né, pai? Isso. Ou você escolhe seguir. E a gente que não quis mais, a gente não quer saber do papel de vítima. E o que a gente, em primeiro lugar, a gente vai falar do nosso estilo. Eu e meu pai, eu como consultora de imagem, eu já dei algumas dicas e vou trazer dicas aqui para vocês também, nas dicas da Glam. Eu vou falar de mim, que eu tô aqui com o cabelo solto, eu tô com um brinco pendente, né, um brinco alongado, que é o estilo que você usa para o cabelo solto, gente. E eu tô aqui com uma jaqueta de couro, muito elegante, que eu dei nas últimas dicas, acho que foi a última dica da Glam, do último programa. Papai também acompanhou, que eu falei das 10 peças que a gente precisa ter no guarda-roupa de inverno, que são investimentos. Que você não precisa ter muitas peças, mas você precisa ter as peças certas, pai. E a jaqueta de couro é uma das peças, das 10 peças do guarda-roupa de inverno. E eu tô com ela hoje. Tô assim me achando super elegante, chique, o máximo. Então eu trago isso para as nossas queridas amigas que assistem um podcast. Faça o investimento numa jaqueta de couro. Nem que você parcele, mas você precisa ter essa peça no seu guarda-roupa. Ela é super... uma peça que você usa ela despojada, com várias peças. Eu tô hoje com uma saia, até de onça, né, de viscose, um salto, mas você pode usar ela com jeans, com calça e até com uma calça de alfaiataria, ela vai com tudo, gente. Você precisa ter essa peça.
E o senhor Robert ali, Paulinha, vamos focar nele, porque eu já fiz a consultoria nele, pessoal. Porque eu também não sou uma consultora só de mulheres, apesar de eu trabalhar para VIPs, que eu compro roupa para minha VIP também, vou no estilo dela, ajudo ali, né, como consultora, trabalho junto com uma estilista. A gente vai montando ali o link, vai vendo qual é os gostos, quais as coisas que a pessoa quer valorizar no corpo dela, o que ela quer esconder, né? Tem toda essa dica que eu dou para vocês, que eu passo, que eu ajudo. Nos próximos programas, eu acho que a gente está agora terminando agosto, agora em setembro eu vou ter um contato que eu vou passar para vocês aqui, um WhatsApp. Para quem quiser me procurar, né, para saber dicas de vestimenta, eu vou estar ajudando. Vou estar também prestando esse serviço para todas vocês, né? E quem não conseguir fazer adquirir meu trabalho sozinha, pode combinar grupos. Vocês podem montar grupos assim de, sei lá, 4, 6 mulheres, 8 mulheres todas junto. Aí eu vou ali, acompanho vocês, dou uma força para vocês. E a gente faz um trabalho que vai ser mais acessível para todo mundo, né? O custo vai ser melhor, porque vai ser diluído entre essas pessoas. E eu posso passar uma tarde, um sábado à tarde, um domingo com vocês, dando dicas sobre as roupas que vocês precisam ter no seu guarda-roupa, como mudar o estilo, assim, sem transformar muito o que você gosta, né? Eu ajudo você a iluminar os seus pontos fortes, esconder aqueles pontos fracos que todos nós temos. E eu vou voltar ali pro seu Robert, que eu mudei. Você vê, o seu Robert ele andava mais com camisa social, né, pai? Mas ele já tá com uma camiseta ali com listras horizontais, que eu vesti ele, que foi presente de Dia dos Pais. E ele tá com essa jaqueta, né, que é um nylon, que ela é mais fresca. E ele tá com a boina, que é uma coisa que ele gosta muito. E eu acho muito bacana, né, essa boina masculina que ele tá. Última vez ele veio com chapéu. E eu sou muito fã de chapéu, de boina, dessa coisa que você coloca na cabeça. Eu acho que a gente tem que ousar mesmo. Eu, como consultora de imagem, dou super apoio para quem quiser esse apoio, quem quiser se aventurar. Quem não tiver coragem, a partir de setembro pode estar me chamando, eu vou para os grupos. E eu vou estar também junto com a Sandra da Mary Kay, porque eu vou estar ensinando o pessoal a se maquiar, a ter o seu skincare. E a gente está na vida para isso. Por isso que o programa é Sua Vida, começa aos 50, se você não se sabotar. Então a gente está ali ajudando todo mundo a ficar bonita depois dos 40, 50, 60, 70, né, pai? E tudo mais, porque, gente, a gente tem que pensar no seguinte: se a gente tiver uma vida que vá 120 anos, né, pai? Será que a gente vai ter que chegar os 50 para frente só reclamando de dor, de doença, e parado e se queixando e viver na velhice? Não, gente, porque todo mundo pode estar bonito em qualquer idade. Mas só que para isso funcionar, né, pai? A gente vai falar aqui, pela nossa experiência, a gente precisa ter uma tríade, né, pai? Que eu acredito que você concorda comigo. Certo. Uma tríade precisa seguir. A gente precisa ter essa tríade, que se essa tríade não tiver, tipo, o tripé, né, pai, de pé, eu acho que a coisa não anda. Certo. Eu acredito que você concorde comigo, porque eu coloquei aqui, pai, que pra gente estar bem, não só com 50 anos, mas em qualquer idade, você precisa estar com mente, corpo e espírito tudo bem. Você concorda com isso? Sim. Então eu vou quebrar o script aqui. Vamos? Em vez de começar aos 50, eu continuo com 20. E vou viver sempre com 20 anos. Tá ótimo. Tá vendo, gente? Tá ótimo. Já tô aqui parlamentado, porque tem uma consultora de moda para mim, então eu quer dizer que para mim tá tudo ótimo. Agora, o resto aqui é comigo. E agradeço a ela que me animou eu estar aqui, porque como eu sou muito fechado, não gosto de falar em público, e através dela eu consegui estar aqui hoje. E agradeço a ela e a direção da TV Mais, que me dá essa oportunidade de eu poder estar tendo esse contato com esse público maravilhoso. É isso aí, pessoal. Então, ele tá falando das questões da introspecção dele, né? De ser uma pessoa fechada, mas, pai, a gente vai entrar nessa questão porque é muita questão interna sua. Isso. Pela sua criação, que a gente sabe que você foi órfão, perdeu os pais muito cedo, foi criado assim por família, mas não era para sua mãe.
E eu, como estudante de psicanálise também, pai, a gente sabe que muita coisa, a gente até os 7 anos, a gente absorve muito, né, pai? Sim. E aquilo fica registrado e são coisas que a gente, para trabalhar aquilo, são marcas que estão ali na sua infância e você tem que aprender a ressignificar tudo isso, gente. Por isso que aqui o tema hoje é mente, corpo e espírito. Mas eu vou colocar em primeiro lugar, pai, a parte espiritual, que eu acho que você há de concordar comigo. Eu acho que a gente pode partir pelo princípio dessa tríade com a parte espiritual. Você concorda comigo? Sim. É por esse motivo que eu gosto de pessoas assim como era para estar aqui conosco o Dr. Osmar. E eu sempre gosto de acompanhar pessoas como ele e outras pessoas que dão essas palestras em rádio, TV, tudo eu acompanho. E eles me dão essa força para que eu continue jovem, continue sempre pensando que amanhã será melhor. E a gente cuidando desse lado espiritual, amanhã sempre será melhor. E cada dia para nós está sendo melhor. Estou muito contente por estar participando desse de hoje. Então, falando no professor Osmar, né, pai? Vou mandar um beijo para ele, o professor Osmar Ventres, que era para ele estar gravando com a gente. Ele teve uma intercorrência, infelizmente, né? E graças a Deus ele tá bem. Beijão, professor Osmar. O professor Osmar é um advogado, conciliador, né, pai? Ele é conciliador. E ele tem uma inteligência, assim, né, pai? Extraordinária, tanto na parte espiritual como cognitiva. Ele nos ajuda muito, ele conduz muito bem, né? E ele vai estar logo aqui conosco novamente, se Deus quiser. Mas como a gente volta nessa parte da mente, pai, eu falo muito, eu vou abrir bem para os telespectadores, para as pessoas, que meu pai falou. Como que você... Eu vou falar pela minha experiência. Eu que passei por depressão, eu que quis morrer, que meu pai sabe muito bem, eu não tenho vergonha hoje de falar isso para vocês. Porque há uma época atrás eu teria até vergonha de estar aqui, né, tímida de falar sobre isso. Mas eu acredito que o podcast, pai, ele tem um propósito. Ele não é por acaso. Ele é uma coisa que Deus, assim, tocou no meu coração para fazer. Além de falar de moda, que eu amo, é falar de propósito de vida. Isso. Você concorda comigo que as pessoas, elas têm mais vontade pela vida de não se apagar quando elas têm um propósito? Quero saber se você concorda com isso. Sim, sim. A gente sempre tem que ter esperança, sempre ter um projeto, sempre fazer um novo amanhã, porque aí sempre temos um dia a mais de vida. E como aquele já se diz, né? Sempre o amanhã, sempre pensar no amanhã, porque a gente está sempre positivo, sempre pensando no bem. Nunca pensar no que deu errado. O que deu errado a gente esquece e pensa no positivo. E dessa maneira eu estou aqui e com o coração machucado por não ter a companhia do nosso professor aqui. Mas vamos em frente, que é o que ele diz para nós. Amanhã será melhor e tem certeza que será. E o meu pai falando isso, eu tenho certeza que vai ser melhor, ele vai estar bem. O próximo programa vai ser maravilhoso, pai. E eu vou voltar nessa questão do propósito, que você tem o seu propósito, que é o sítio, que a gente sabe que, se Deus quiser, tá chegando aí. Você gosta de mexer com planta, então esse é o seu propósito, né? Que é lidar com a natureza, plantar. Você já falou que o seu legado é deixar uma árvore para um neto, para um bisneto e tal. Eu tenho o meu, que é falar de moda, que o professor... A gente já fez um programa aqui com o professor e a gente falou, Rita, qual que é o seu propósito? Eu falei assim, meu propósito é vender muitas roupas. Ele até falou, Rita, não é vender, o propósito final é o quê? Eu falei, é fazer a diferença na vida das outras pessoas, mulheres e até homens, né? Ele falou, esse é seu propósito, é levar o Rita Glam lá, né, pra frente, para as mídias e mostrar a diferença que ele fez e ver eu ali brilhando como uma consultora de imagem, uma personal style. Então, isso é o nosso propósito. Quando você tem um propósito, ele te fortalece a não parar. E eu vou voltar para a questão do espírito, porque eu falei que é corpo, mente e espírito, pai. Mas você tem que começar pela parte espiritual. Eu digo por mim, gente, eu que já tive depressão, eu que já tive aquelas noites escuras da alma. Se você não tiver com uma comunhão com Deus, pai, é mais difícil.
Isso é verdade. Sabe por quê? Porque eu quero deixar muito bem claro para todo mundo aqui, porque senão a gente vai ficar muito vago. Ah, você precisa estar positivo, mas é difícil estar positivo quando a gente está depressivo, pai, você sabe. Quando a cabeça está doendo, né? É, porque o meu pai me acompanhou. Muito fácil você chegar para uma pessoa depressiva e falar, ai, fica positiva. A gente, não fica, porque eu já tive a depressão. E o que eu posso dizer para vocês hoje? Busque primeiro a Deus, pai, as demais coisas serão acrescentadas. Isso. Porque Ele é quem vai te fortalecer na noite escura da alma. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó, pra todo mundo. Isso aqui eu quero que esse podcast chegue a milhões de pessoas, pai. Porque se eu tô aqui, é porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus, pai. Você sabe. Ele já me pegou em fases horríveis da minha vida. De eu chegar pra ele e falar que eu queria morrer mesmo, ele sabe. Só que lógico que eu tinha um apoio de oração dele, da minha mãe, tudo por mim ali, eles oravam. E eu sei que essas coisas chegam pra gente. E quando eu fui chegar a Deus, olha, eu vou ser bem sincera com vocês, eu comecei meu devocional, eu falo até pra ele, em março de 2025. Não que eu não orasse antes, mas eu cheguei assim até aquela comunhão estreita com Deus, papai sabe. Eu comecei a ter aquela vontade, quando eu comecei a orar, de acordar de madrugada e orar. Mas eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, cada um tem o seu horário. Mas eu sempre tive a minha primícia com Deus. E hoje eu faço até isso, até hoje quando eu levanto. Antes de trabalhar, eu já começo a ter minha conversa, eu e Deus. Aí eu coloco uma oração, coloco outra. E o papai sabe que eu sou assim. Eu coloco vários pastores que falam muito de Deus, aquilo me alimenta de manhã. Primeiro, pai, eu alimento o espírito. Você concorda que a gente primeiro alimenta o espírito? Sim. Seja qual for a sua religião, a sua devoção, a gente tem que ter os 5, 10 minutos com Deus, como se diz. E aí, seja qual for a sua religião, qual for a sua fé, nós temos a nossa, sempre esses 10 minutos, 5 minutos com Deus, com a famosa oração que atinge o coração de todo ser humano. Parece que não é nada, que todo mundo fala sobre isso, mas faz uma força. Faça isso 7 dias para você ver a vantagem que você vai ter. A gente quebra, né, pai? A gente quebra isso daí. Uma resistência espiritual, eu acredito também. Esse pensamento, eu digo pensamento positivo nesse ponto. E sempre vai ser aquela dureza. Daí a pessoa faz isso um dia, 2 dias, 3 dias. Quer desistir, né, pai? Desiste. Eu fiz isso muito. Mas leva isso para frente. Se não for em 5 dias, em 4 dias, em 10 dias, 1 hora esse alívio vem. Essa luz na alma, como se diz, né? Ó, uma coisa que o meu pai tá falando aqui, pessoal, para você insistir na oração. Porque ele me pegou, na época que eu tinha depressão, ele chegava em casa, pai, o que eu tava assistindo? Gente, uma coisa que meu pai sempre falou pra mim, eu tinha resistência, principalmente quando eu era mais jovem, né? Depois a gente tem que ficar mais velha pra eu ficava vendo, lembra, pai, aquele Walking Dead, sabe? Isso. Eu ficava maratonando em filme de terror. Isso. E o meu pai falava assim pra mim, Rita, a egrégora que isso deixa, a energia vai te deixar pior, você já tá com depressão, né, pai? Aí ele chegava em casa e ele falava assim, deixa eu colocar aqui num canal espiritual, evangélico, ou então deixa eu colocar na Ave Maria pra você, que a gente não tá defendendo religião nenhuma, gente. Ele queria que eu saísse daquela sintonia negativa. E eu ficava até brava com ele. Eu falava, pai, mas eu não consigo. Ele orava ali um Pai Nosso comigo. Mas ele falou, Rita, é uma insistência. E ele tem toda a razão, porque depois que eu apliquei isso na minha vida, porque ele vinha, ele orava e eu saía com ele, brigando com ele, porque eu queria ficar naquela energia negativa. Mas é uma insistência, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pai, eu tiro isso pelo 2025. Quando eu comecei, às vezes você tá deprimida, você ora a primeira vez, não acontece nada, pai. Isso. Aí você ora a segunda, uma semana às vezes não aconteceu nada, você ainda tá se sentindo mal. E eu conversava muito com Deus, assim, quando que eu vou... Eu sabia que tinha um prazo para sair. Falei, quando vai acabar esse prazo? Porque a minha depressão era sazonal. Uma vez, uma psicóloga, ela não pode dar diagnóstico, porque ela não é psiquiatra, né, pai? Mas uma psicóloga que eu passei, que a minha irmã me levou a mais... tudo indica que você é bipolar. Só que eu repreendi, em nome de Jesus. Eu falei, eu repreendo essa título, né, que eles estão colocando, essa síndrome que eles estão querendo dizer que eu sou bipolar. Eu falei, eu não sou isso. Porque a minha depressão era sazonal, pai, lembra? Ela era sazonal. Então, eu ficava assim, 6 meses bem, 6 meses ruim, você lembra?
Porque eu fiz os tratamentos de gravidez, que meu pai sabe, né? Foram 4, ele acompanhou e eu não tive implantação. Eu falo hoje sem vergonha, sem medo. Eu não consegui ficar grávida nas épocas. E isso me machucava muito, porque minhas irmãs tinham filhos, tudo. Então, eu ficava muito sentida. Isso tinha uma ferida ali que eu não gostava de falar. Quando alguém perguntava, por que você não tem filho? Eu já chorava. E eu ficava muito machucada e eu falava assim, eu não quero falar sobre isso. Então meu pai falava, ora e conversa com Deus, porque tudo tem um porquê. E também tem a sua hora, porque o tempo do homem não é o tempo de Deus, né, pai? A gente sabe disso. Eu ainda acredito que essa coisa vai acontecer, ou por adoção, ou não sei como. Mas a gente tem que entender aqui, gente, que o tempo do homem não é o tempo de Deus. E todas as coisas, pai, você concorda que elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo coopera para o bem. Que é o Salmo, aquele versículo, Salmo 37, versículo 4. Então, nada, se você estiver em sintonia com Deus, nada vai acontecer que não seja a permissão de Deus. Olha, eu estou olhando para vocês, eu que já passei 4 perdas, porque a fertilização in vitro, ela é um investimento emocional, que você está investindo ali, com expectativa, né? Isso. Um investimento financeiro, porque não era barato, hoje eu não sei nem se facilitou, né, pai? Papai sabe que eu ficava pagando dívida um ano inteiro de um bebê que não tinha nascido. E o investimento emocional e o investimento do corpo, né, pai? Porque o seu corpo, quem é tentante, que vai me acompanhar aqui, você tem uma carga de hormônio que é colocado dentro de você, né, pai? Lembra? Ele me acompanhou nos últimos bebês, assim, penúltimos que eu fui colocar, que eu fui com ele, com a minha mãe. A gente leva muita injeção na barriga, né, que é o hormônio, que você tem que estimular os ovários a produzirem muitos óvulos para eles trabalharem com seus óvulos. E o seu corpo muda todo, assim, tem efeito, né? No seu corpo, depois aquela coisa de hormônio, que até hoje, gente, eu tô fazendo tratamento, assim, eu não tenho nada, graças a Deus, fora das pernas, porque eu sempre me cuidei, assim, eu fiz muitas escleroterapia, pai, que é as aplicações de varíola, você vê minhas pernas, elas são lindas por fora, graças a Deus. Mas por dentro eu tive, assim, complicação com a safena, algumas veias internas, até pela quantidade de hormônio que o meu corpo recebia para ter uma estimulação ovariana, que infelizmente não deu em nada. Mas eu escolhi não olhar o lado negativo, né, pai? Olhar sempre o positivo. Porque o papai sabe que teve uma época que eu fiquei muito negativa. Muito negativa. Então, quando onde eu tinha as depressões, né? E eu ficava só vendo esse lado e ele falava, não, começa a orar, por isso que eu vou voltar aqui no foco de orar. Começa a orar mesmo que você não tenha vontade. Porque às vezes eu passava um dia, não acontecia nada, pai. Uma semana nada, um mês e nada, às vezes. Eu falei, será que isso vai sair? Só que uma hora, pai, você começa a mudar, né, dentro de você, você começa a ter vontade pela vida. Alguma coisa desperta, não desperta? Isso. O problema que a gente está dizendo sobre o problema positivo, a gente tem que pensar para esse lado positivo, porque sempre se diz que o mundo está em crise. E o mundo nunca teve em crise, o mundo sempre está indo para frente. Porque hoje nós temos guerra em vários lugares do mundo, mas vamos pensar daquela maneira. Hoje tem gente comprando avião, hoje tem gente comprando carro bonito, hoje tem gente comprando aliança de ouro, hoje tem gente comprando roupa bonita, tem gente comprando... Então vamos pensar desse lado. A gente não pode dizer, mas teve terremoto, teve tudo. Se a gente for pensar do lado do clima, estão prometendo aí que nós vamos ter uma seca, falta de chuva, aquele negócio assim. Como eu gosto de plantação, eu já estou pensando naquelas pessoas que sofrem lá no norte com a falta d'água. Até no sul também, né? No sul. Você vê no sul, uma hora tem muita chuva, outra hora tem falta de chuva. Então, vamos pensar na parte positiva e o mundo tem tudo para nos livrar desse sofrimento. Apesar que as pessoas separam, um faz guerra e o outro faz paz. Então, vamos pensar nas pessoas que fazem as pazes. Vamos pensar nas pessoas que fazem as orações. Vamos pensar nas pessoas que cuidam das religiões. Vamos pensar nas pessoas que ajudam as crianças que estão passando fome, que
eu gosto da natureza por causa disso, porque eu acho que eu estando produzindo, eu estou contribuindo Sim. de alguma maneira para as crianças que passam fome, porque o próprio Cristo disse que enquanto tivesse uma criança passando fome, ele estaria sendo crucificado. Então nós continuamos crucificando o Cristo, porque existe crianças passando fome no mundo. E por isso que eu acho que é bom a gente sempre pensar nesse lado positivo. Amanhã será melhor. Vamos acreditar nisso. E será melhor. Amém. Então, pegando por esse gancho que você falou, pai, como a gente está construindo na nossa tríade, a gente está falando primeiro da parte espiritual, que eu volto a tocar para vocês, insistam numa oração, insistam no seu devocional, na sua primícia com Deus. Que é os primeiros horários seu, né? O meu pai fala de 10, 15 minutos, eu chego a ficar 1 hora, porque eu ouço pastores, eu ouço até um padre, eu ouço qualquer um que fale de Deus ali, qualquer pessoa, para mim, ela é importante, que eu não estou colocando religião, a gente fala de Deus. Então, tenha seu primeiro horário com Deus, porque Ele é quem vai fortalecer você para conseguir aguentar as adversidades dos dias. Porque a adversidade todo mundo passa. Ninguém está isento, né, pai, a não passar uma coisa... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Deus não prometeu um mundo maravilhoso. Ele falou que a gente ia passar aflições, mas para passar com Deus, pai, é muito diferente. É muito melhor. De passar sem Ele, porque eu que o diga, pelas coisas que eu já passei sem Deus assim, não que Ele não tenha me deixado, Ele sempre estava ali. Mas a conexão com Deus, a intimidade com Deus, quando você passa algumas coisas, a sua vida se encara totalmente diferente. Você não cai, você não atrasa. Porque eu acho que quando você está sem Deus, você dá uma atrasada ali, né, pai? Deus está no coração de todo ser humano. Basta. Nós é que esquecemos que Ele está no nosso coração. É verdade. Todas as pessoas, por mais difícil que essa pessoa seja, Deus está no coração dele. É que Ele não deixa esse lado se manifestar. Sim. Então, falando da nossa tríade, pessoal, de construir mente, corpo e espírito, a gente tocou muito na parte espiritual, né, pai? Isso. Então, a gente vai tocar o seguinte agora, gente. Na parte, pai, mental. Então, eu vou para a parte mental. A gente falou muito de ter essa conexão com Deus. Agora, na parte mental, a gente pode falar o seguinte. Construir uma mente saudável para ter essa tríade toda funcionando bem. Pai, você acredita o quê? Vou tocar no assunto aqui. Você acredita que conexões com coisas positivas sejam bacanas, assim, com notícias boas, pessoas positivas? O que você acha? O que você me diz sobre isso? Se isso é importante ou se não é? Eu acho que a gente não deve se alienar. Mas quando se liga um rádio, uma televisão pela manhã, tem aquele monte de noticiário. Tem. Aí tem o noticiário positivo e tem o noticiário aí que eu vou te falar, viu? Depois que ele termina, a gente tem que limpar o sangue da mesa. Porque... Então, que tal se a gente só ouvisse só notícia boa? Tem essas notícias boas. Não que você vai se alienar do mundo, porque sempre, se você vai sair com o seu carro pela manhã, você já puxa, já vê assim, ó, bom... Se eu for por esse caminho, já teve o acidente lá. Você vai desviar disso tudo. Mas não ficar alimentando só nesses programas. Se alimentar, pelo menos se você não gosta do noticiário, então ouça músicas boas. Músicas que alimentam o espírito. E as pessoas mais da minha idade é que ouve as músicas mais legal, porque tem umas músicas hoje novas também que eu vou falar, viu? Acaba com o ânimo da pessoa. Então, nós temos tudo para pensar positivo, para ir positivo. Eu vou insistir nisso, vai ser cansativo, mas... pensando nas pessoas que estão hospitalizadas, uma pessoa que tá precisando de um alento, de tudo, a família que está com a pessoa no hospital, claro que nós temos que chegar orando para essa pessoa, pensando no positivo. Se uma pessoa dessa que está com uma pessoa no hospital e ele começar a ouvir um noticiário ruim, ele vai chegar lá visitar o doente e vai ficar mais doente ainda. Então, por isso que eu falo que é bom a gente pensar que sempre tem flor nova nascendo neste jardim. Sempre
todos os dias abre uma flor nova. Tem um botão de rosa abrindo. Gente, voltando na questão mental, que a gente, nosso segundo tópico aqui, ó, que eu volto a reforçar para vocês que a vida começa aos 50, se você não se sabotar. A gente está falando da tríade corpo, mente e espírito. A gente começou pelo espírito, agora a gente está na mente, entendeu? Construir uma mente positiva, uma mente saudável. E meu pai tocou numa coisa que ele falou que é super verdade, que alguns noticiários aí, pai, porque primeiro tinha um jornalzinho aí que era... Lembra, pai, aquele jornal que tinha era notícias populares? Gente, desculpa, tô fazendo um spoiler aqui pro jornal que ele nem existe mais, não sei se tem outro na mesma linha, porque agora tá tudo digital, né, pai? Mas eu lembro quando eu era criança, tinha aquele jornal que os outros falavam que se eu torcia ele, saía sangue. Isso. Aí ele falou agora da questão de um programa aí, que tem acho que mais de um, né? Um programa aí que a gente não vai falar qual é, sei lá, pode até derrubar o podcast. Que esse programa, ele mesmo sai sangue, né, da TV, né, pai? Tudo que é ruim. Eu tenho amigas que acompanham, viu, gente? Fica, pai, só fica naquilo o tempo todo. E fica girando, e fica girando, e fica girando. Então a pessoa, quando ela vem falar pra você, ela só fala assim, você viu de tal coisa que aconteceu com tal fulano, né, pai? Tal fulano morreu, tal perdeu a perna. Não é assim, pai, o papo da pessoa só é esse. A visão não traz nada de animal. Não que a gente tem que ficar alheio ao mundo, como meu pai falou. Não pode ficar alheio ao mundo. Não dá pra ser alheio hoje, mas a gente tem que escolher uma via de informação que traga, principalmente eu que vou trabalhar todo dia, meu pai agora tá aposentado, mas ele fazia o que eu faço hoje. A gente precisa saber onde o trânsito tá bacana, né, pai, para desviar de um acidente. Precisa saber o que está acontecendo no mundo com a economia, com a política, né, pai? Não podendo ser uns alienados também. Tipo assim, uns riponga que vão lá pro meio do mato só fazer artesanato e ficar na natureza, que a gente ama. Poderia ser assim, mas não dá. A gente vive na tecnologia, no mundo, né? Isso. E o mundo tá aí avançando, a IA tá correndo solta, né, pai? Que tá dominando, né? Tá dominando. Que nós podemos também pegar o lado positivo da IA. Porque a IA também ensina a gente ir pro buraco, como ela ensina a ir pro céu. Você fala isso, né? Não dá pra você também ficar só fazendo a IA fazer tudo por você também, né, pai? Porque hoje a gente tá delegando tudo pra ela. A pessoa tá ficando preguiçosa, né, pai? Que seria o programa que a gente faria aqui com o Dr. Osmar, mas a gente ele vai ter ele aqui conosco. Ele vai estar aqui. Se Deus que quiser. Saudade, que falta ele faz. A gente tá falando sobre isso, né? Um próximo programa, a gente vai estar falando o que é isso, né? As pessoas ficando até com a parte cognitiva atrofiada, né, pai? Por causa de só ficar ali, só... O IA pensa isso pra mim, IA faz aquilo pra mim, faz aquilo outro. Só que uma coisa que eu já descobri, que eu andei pesquisando aí, pai, que ela também... já tem todo mundo que estuda, até os professores de universidade, já sabem o que é feito por ela e o que é feito pelo humano. Até pela linha de raciocínio que ela segue. Parece que ela é tipo assim, ela tem um desfecho quando ela cria alguma coisa para você. Ela tem um desfecho ali. E o ser humano, ele é mais imprevisível. Ele vai mais na parte de sentimento. Ele fala de coisas assim, fatos que saem da... Se ele for contar uma história, ele conta diferente dela. Não é igual. Então, já tem professor que já reprova o aluno que sabe que foi a IA que fez, pelo desfecho que a história vem. Então, pessoal, não se garanta totalmente na IA. O professor corrigindo, pegando a lição de um aluno, ele já sabe tudo que vem. Se veio pela IA ou se veio pelo próprio aluno. Então, o que a gente pode fazer? Não que você não tenha que pedir ajuda para ela. Lógico que você tem, porque ela tá aí para... Mas primeiro, né, pai? Pensa você sozinho primeiro, né? Tem que pensar um pouco Tenta também. Exercitar o cérebro como você exercita o corpo, porque a pessoa tem já né, não quer mais pensar que nem as pessoas... Hoje a gente tá falando aqui agora da mente, as pessoas não querem mais se relacionar, né, pai? Elas querem tudo só, né? Não, pai? Ninguém quer sentar mais e conversar, porque a gente tá construindo uma mente saudável aqui. Porque eu sou da época... Você quer ver uma coisa que seria difícil? Vamos sentar numa mesa e guardar todo o celular durante um almoço. Vamos ficar 1 hora sem tocar nele. Sem tocar no celular. Já que a gente consegue. Será que consegue, pai? Você que tem uma família grande, você acha que você conseguiria isso? Eu não sei se ele conseguiria. Vai haver atritos. Vai haver atrito, pai? Vai. Por quê? Me fala. Porque tem gente, todo jeito precisa, eu tenho que fazer, eu tenho que comunicar, eu tinha que entrar em contato com essa pessoa, essa hora, tudo assim, mas todo dia, toda hora. Toda hora. Teria que ter uma hora que seria
para reunião de família seria essa hora de almoço ou janta, que a gente seria pelo menos uma vez por semana, a família tudo se reunir e guardar o celular. E é uma coisa que está ficando difícil. O meu pai tá falando uma coisa agora, gente, que tá ficando difícil mesmo. Você vai criar atrito, que sempre vai ter uma desculpa pra pessoa usar o celular, né, pai? Tem lugares, eu não vou dizer que é todos os lugares, eu tô na área doméstica, meu pai era doméstica, tem lugares que você é proibido de usar o celular, tem que deixar ele tipo guardar numa caixinha lá, que nem escolas que também não querem, você pega só no final. Isso. Mas já há controvérsias também, pai, que falam o seguinte, mas a pessoa tá ali porque se acontecer alguma coisa, ou o pai tá em comunicação, né? Ou se acontecer alguma coisa com o filho meu, eu tô ali com o celular. Só que as pessoas também têm que entender que antigamente não tinha, e se acontecia, a notícia chegava. Porque, infelizmente, quem protege é Deus. Aí eu vou voltar lá para a parte espiritual, né, pai? Isso. Você vai ter que saber se naquele meio tempo aconteceu alguma coisa, você tem que entregar. Porque às vezes a pessoa vai te mandar uma mensagem e você não vai ter tempo de estar lá. Né, pai? Vai ter toda uma logística, né? Eu me lembro que no início, quando eu cheguei para cá, eu pedi uma ajuda para a família monetária, que eu estava construindo minha casa. Demorou 1 ano para chegar. Demorou. Era carta? Veio por carta? Foi por carta. Tá vendo? Nós estamos do tempo da carta. Porque ele fazia a gente escrever carta. Então, a gente é de uma era porque avançou muito rápido, né, pai? A coisa avançou muito rápido. E eu sou da época com meu pai, que ele gostava de sempre a coisa de sentar à mesa, né, pai? Isso. Sempre era o café. Então, isso é uma cultura que eu já trago de criança. Não vou dizer que hoje os sobrinhos, né, pai? Seriam os sobrinhos, né? Filho das minhas irmãs, que eu não tenho filho. Eles já não seguem isso que a gente seguia. Não. Porque o papai fazia colocar a mesa para o almoço, para o jantar. A gente tinha aquela comunhão de família, de sentar. Hoje é mais difícil, né, pai, segurar. Só, não vou dizer que não acontece nos almoços de família. De família acontece. A gente até tem, mas cada um se dispersa, igual meu pai falou. Fica assim... Principalmente os mais jovens, né, pai? Os jovens. Os jovens, eles não falam muito, eles estão sempre assim, ali. E minha época de juventude não tinha, então a gente interagia mais, pai. Na minha época, a gente brincava daquele... Pai, tinha uma brincadeira que era o stop, meu pai acho que não brincou, mas que a gente falava carro, cigarro, tudo com a mesma letra, entendeu? A gente tinha essa coisa de falar mais... Ou então, na sua época, tinha a época que vocês sentavam para ouvir histórias, né, dos mais velhos, né? As lendas, sei lá. Porque no meu tempo, como não era todo mundo que sabia ler, aquelas pessoas que sabiam ler, lia os livros de história para que os outros ouvissem. E você concorda que isso, pai, ajudava mais a gente mentalmente? A gente estava mais com a mente organizada? Porque eu acho que hoje as pessoas estão muito assim, sem interagir. Olha, pode ser que eu esteja errado, mas eu tinha uma impressão que tinha menos problema de cabeça, menos problema de depressão. Mesmo essa coisa de depressão, né, pai? Não vamos dizer que a gente está certo, que a gente não está falando de números. De números. Pode ser que as pessoas vão dizer pra gente... Pode ser que a gente não via. Tem gente que vai falar, mas não era tão divulgado. Vai dizer que não era divulgado. Mas eu acho que meu pai não está totalmente errado, porque eu acho que a cobrança com a tecnologia, ela está muito grande hoje, pai. Muito grande. Porque hoje você vai ver, pai, o que a pessoa posta, pai, a vida feliz, né, na rede social. Isso. E tem muita competitividade. É muito... Eu não vou dizer que eu sou melhor que ninguém, eu já pensei nisso também, pai, que eu sou humana. Então a gente não pode dizer assim pra gente, eu nunca tive inveja, sei lá. Olha, na minha terapia eu tô aprendendo, pai, que a gente nem pode dizer que a gente nunca teve inveja. Porque a inveja é um sentimento humano. Só que você tem que saber ressignificar as coisas. Então você não pode ser hipócrita de gente falar assim, nunca tive inveja de ninguém. É um sentimento, você não está ascensionado, né? Você não é um ser superior, como Deus, para dizer que você não sentiu um momento na vida inveja de alguém. A vida é assim. Se tem uma pessoa que venceu na vida, claro que ele é uma seta para que a gente siga aquilo. Siga ele. Então... É claro que vai ser difícil. Se ele usa um certo tipo de roupa, nós vamos usar. Se ele usa um certo tipo de relógio, nós vamos usar. As pessoas vão seguir esse caminho. Principalmente se for jovem, se está fazendo sucesso, está ficando rico, a turma vai. É como o Neymar. O Neymar é uma seta para a juventude. A juventude segue ele.
Mas o que a gente vai falar aqui, pai, é a questão da inveja, que eu não vou nem abordar, que você daria outro programa. Como se diz, a inveja negativa é a inveja positiva. Só que dizem, pai, que nem existe isso. Diz que não existe inveja... Eu vou até corrigir meu pai aqui no ar, porque diz que não existe inveja negativa e positiva. Existe a admiração. Admiração. Que seria a inveja positiva. Porque a inveja... Vamos supor, a inveja positiva. Seria admiração. Admiração. Queria fazer esse sucesso que ele faz, queria fazer isso que ele faz, queria ter a saúde que ele tem, tudo assim. Agora é negativa. Tomara que ele bata o carro. Então, pai, essa ele que é a tem um questão. carro bacana, tomara que... Já é a negativa. Né? Essa questão da inveja... Quero ter um carro bonito como o dele. Isso, então. Porque você é capaz também. Se ele foi, você pode ser capaz dentro de outro talento. Eu não vou dizer jogando futebol, né? Porque não é a tua, mas você pode ter aquele carro, sei lá, trabalhando. Aí meu pai pode prestar serviço ainda para um sítio. Já que é para minha área, você queria ter uma frota de tratores aí trabalhando para mim. Trabalhando para algumas fazendas, que é uma linha de pensamento bacana. E eu posso estar ali, ter um carro, mas assim, sei lá, rosa, que eu trouxe a Mary Kay, às vezes eu vou virar consultora da Mary Kay também, e o RG da Moda pode ter um carro do RG da Moda com aquele logo do coração. Então a gente tem que pensar assim, pai, porque infelizmente o sentimento da inveja é aquele que ele não tem coragem de ousar, igual você tá usando, aí ele quer que você não vá para frente, mas não é que ele quer ser igual a você, ele só não quer que você vá, porque a sua ascensão mostra a deficiência, não digo a deficiência, a falta de coragem dele. Infelizmente, gente, eu não tô aqui para julgar. O programa tá para ajudar. Porque eu trouxe a Anne Lima aqui, para aquela coach que sentou com a gente, lembra a coach que ela faz em cima da Bíblia? O diário Neuroá, que eu tenho um diário, que ela fala, Rita, quem não se expõe ao ridículo não merece o extraordinário. Porque às vezes isso aqui pode ser uma exposição hoje. Não vou dizer porque a gente não é dono da verdade. Vai. Não, pai. Tem as críticas. Vai ter gente assim... Eu gostaria que tivesse crítico para esse programa e ele ligasse, eu escrevesse para você. Não, eles vão deixar no chat, porque tá tendo um chat aí, o chat vai correr. Onde nós estamos errando. O chat corre ao vivo, gente. Pode mandar suas mensagens no chat, podem fazer algumas críticas. Eu tenho alguns erros de português às vezes. A gente fica nervoso, a gente gagueja um pouco, né, pai? No começo era muito pior. Eu sou formada em letras, né? Então, eu tenho alguns erros que eu sei que eu não poderia ter em português. Mas é lógico, uma câmera, você tá de frente para ela, te dá um pouco de nervosismo. Principalmente quando a gente está fazendo um programa hoje, ser um convidado, não é um programa de entrevista, é um programa que nós dois resolvemos fazer. Família, mas por quê? Porque eu falo de moda, eu tô mostrando que eu mudei o look do seu Robert, tô mudando aos poucos, né? Uma pessoa com mais de 70 anos que tá ali com todo o gás, pode viver até 120. E saúde. Não, lógico, porque a gente vai entrar na terceira tríade, que é o corpo, que a gente falou de espírito, corpo, e a gente vai entrar... a gente falou de espírito e mente, agora a gente vai entrar no corpo. Mas antes de entrar no corpo, eu vou pedir para Paulinha, pai, trazer a dica da Grace, que é a minha dica de consultoria de imagem, que agora eu tô mudando. Eu dei as 10 dicas dos looks de inverno lá, mas agora eu quero trazer, Paulinha, as dicas dos acessórios, que eu sou a mulher do acessório. Pessoal, olha aqui o brinco alongado, com cabelo solto. Eu amo biju, eu amo acessórios, eu gosto de relógio, de pulseira. Ó, eu tô com pulseirinha. Eu tô com uma corrente bem fininha. Aí eu vou pedir pra Paulinha colocar a dica da Grace, porque toda semana a gente vai ter uma dica falando de moda, de culinária, comportamento, sempre vai ter uma dica de experiência minha. Vamos lá, Paulinha, traz a dica da Grace aqui para nós. Vamos... Boa noite a todos do podcast Rita Glam. Eu, Rita Grace, estou aqui novamente com vocês com as novas dicas da Grace. Depois da nossa semana falando sobre o guarda-roupa cápsula de inverno, que foi um sucesso, né, mulherada? As 10 peças essenciais para o nosso guarda-roupa cápsula de inverno. Essa semana eu começo com a dica de acessórios, né? Eu sou uma amante dos acessórios. Vocês podem olhar, gosto muito de pulseiras, correntes, gargantilhas, brincos. Então eu vou começar a trazer para vocês agora algumas dicas de como usar cada acessório
tipo de cabelo, tipo de roupa, decote, cabelo, penteado. E hoje aqui vocês podem observar que eu estou com brincos de argola, argolas douradas. As argolas, elas são atemporais, mulheres, então elas nunca saem de moda. Mas elas acabam se destacando melhor com um tipo de cabelo. Vocês estão vendo aqui que eu tô com o cabelo preso. Por isso que eu estou de argolas. Tá feito um rabo, né? Não é bem um rabo de cavalo, porque ele não tá amarrado, ele tá preso com uma piranha aqui. Eu vou só dar um exemplo para vocês, que toda vez que você colocar uma argola, para ela se destacar melhor, é bom que seu cabelo esteja preso ou amarrado. Ou um rabo de cavalo nesse estilo que eu tô. As argolas se destacam melhor. Ó, eu tirei a piranha, né? Ó, vou fazer com as mãos mesmo, como se fosse um rabo de cavalo bem alto. Fica bonito, né? Então, toda vez que você tiver com argolas médias ou argolas grandes, é ideal que seu cabelo esteja preso, amarrado. Tipo um rabo de cavalo, preso com a piranha bem alto, para destacar as argolas, tá? E eu tô com outro brinco aqui, porque como eu tô de cabelo solto, que são os brincos alongados. Eu tô com um par de brincos alongados aqui, mulherada. Esse brinco aqui, que ele parece uma folhinha dourada. E ele é vazado, ele tem uma pedra, um pingentinho no meio. A outra dica é a seguinte, toda vez que você tiver com o cabelo solto, aí você pode usar um brinco alongado. Ao contrário de seu cabelo estiver preso ou num coque. Ó, eu tô com o cabelo solto. Aí eu vou jogar ele, deixar ele mais ajeitadinho aqui para vocês verem, ó. Esse é o tipo de brinco para você usar quando você tá com o cabelo solto. Tá vendo, mulherada? É o brinco alongado. Por um acaso, esse aqui são como folhas, né? Poderia ser qualquer outro brinco alongado. Então, vocês pegaram as duas dicas que a Grace deixou para vocês nessa semana. As argolas são pro cabelo rabo de cavalo ou um cabelo preso alto. Você pode estar usando os brincos de argolas, que são atemporais. Isso aqui nunca sai de moda, tá? E o brinco alongado, essa folha aqui dourada, todo brinco alongado com cabelo solto. Ok, mulherada? Até a próxima dica da Grace. Curtam o podcast. Um beijo a todas. Até a próxima. Isso aí, pessoal, a dica da Grace dessa semana não dá para esquecer. Eu vou trazer sempre acessórios para você, porque eu sou uma apaixonada por acessórios. Eu falei lá do brinco alongado, eu tô com brinco alongado aqui porque o cabelo tá solto, tá escovado. Eu tenho um arsenal de brincos, gente. Eu tenho uma peça de acrílico, 3 peças de acrílico com brincos diversos. Sempre amei biju, sempre adorei. Então, o brinco alongado é sempre pro cabelo solto. O brinco de argola, como eu expliquei para vocês, o cabelo tem que estar preso num rabo alto. Aí você destaca as argolas. E depois eu vou falar também dos brincos grandes, max brincos para cabelos presos, com coque, o cabelo meio preso, sabe? Um pouco preso, um pouco solto. Então, a gente vai ter muitas dicas, tá? Mas hoje vocês já decoraram que toda vez que você tiver um brinco alongado, o cabelo tem que estar solto. E um brinco de argola, o cabelo tem que estar num rabo de cavalo ou preso, porque as argolas têm que estar ali amostras. E esse brinco alongado, seu cabelo pode estar solto. Isso aí o pessoal já decorou. Agora, eu e meu pai, a gente vai entrar na terceira parte da tríade, que é a parte do corpo, pai. Vamos lá, porque a gente precisa ter um corpo bacana e estamos lá, passando dos 40, você já passou dos 50 faz um pouquinho de tempo. E a gente Mas continua com 20. Não, continuar com 20, até porque é a questão dele ter esse cuidado com o corpo dele. Porque eu sei que eu vou receber algumas... Pai, a gente vai receber, viu? Se prepara aí. A gente vai receber algumas críticas, porque a gente fala... Ai, a vida começa aos 50, Rita. Sendo que eu tô com um problema de saúde. Mas, pai, até onde eu e você sabe que nós dois somos estudiosos... Ó, gente, eu sei que vai ter cobrança. Ah, mas você tem algum título de nutricionista, nutróloga, médica... Não, gente, eu não sou. Eu sou formada Aprendemos em letras. com a vida. Com a vida, não. Você com o seu rádio, porque você ouve muitos médicos, e eu hoje com o YouTube, né? Você também ouve. A gente aprendeu com pesquisa. Só que na época do meu pai era um pouco mais difícil, que era leitura e radinho. Mas ele sempre ouviu. Hoje, né? A gente continua ouvindo.
Então, se hoje, principalmente hoje, com o avanço da tecnologia, você tem acesso a tudo. Você pode pesquisar lá alguma coisa, vai aparecer para você. A IA mesmo. A IA ajuda. A maravilhinda da IA traz pra gente. E a gente vai falar na questão do corpo, pai. A questão de você ter um corpo respondendo tranquilo, né, depois dos 50. Mas para isso é uma construção, pai, que você já viu muitos médicos falando que a artéria entupida, que é a arteriosclerose, ela não começa agora com 50 anos. Ela começou lá na infância, né, pai? Já e o começa meu pai vai falar de infância. uma coisa que ele sempre... Gente, desde que eu tinha 5, 6 anos, que ele foi contra. O que que era, pai? Que a gente não podia passar no pão, que você sempre criticou. Olha, A margarina, a gente não vai pôr nome, marca, né, pai? que eu vejo até hoje... O que você ouve dizer sobre ela? Os médicos dizerem que é melhor não falar nada. Que os médicos pode falam falar. melhor por nós. Porque a gente não tá falando de marca. Existe um tipo aí que a gente que é caipira, a gente usa fazer curativo nos animais com ela, porque não atrai mosca. Então, Você já gente, pensou? olha o que ele tá falando. Gente, o podcast para ele existe com o propósito de ajudar, principalmente amigos. Repele mosca, as moscas porque não gostam. a gente tem muito amigos vendo isso aqui. Amigos, virou uma família. E a margarina, e também se as pessoas pesquisarem, vai ter muita coisa na internet, Tem. pai. Porque ela nada senta nela, porque ela é industrializada, é um óleo da indústria, né? Né? Isso. A gordura hidrogenada, né? Isso. É aquele óleo ali que se você colocar ali não vai nem bicho, né? O bicho ela não apodrece, né? Não apodrece. Imagina o que ela tá fazendo ali com as suas artérias. Então, meu pai nunca foi a favor da margarina. Quando eu era criança, meu pai fazia o famoso creme de soja, gente. Ele cozinhava soja, se bem que hoje a soja tá bem transgênica, né, E pai? Não sei, transgênica. né? Mudou muito também. Aí cozinhava soja com sardinha, lembra? Milho e molho de tomate. A gente fazia um creme que chamava creme de soja e colocava no pão. Isso. É bem doido, porque meu pai não comprava margarina, gente. A margarina entrou hoje em casa depois de, né, pai? Dos netos, filhos. Hoje perdi autoridade. Não é nem que ele perdeu, mas ele construiu na cabeça, pelo menos na minha casa não entra. Gente, não entra margarina. Eu compro a manteiga, porque eu sei o quão mal ela faz, né? Entorpe a artéria. E hoje a gente também tem outros venenos, pai, que são os biscoitos recheados, né? Que é o açúcar, o sal e a manteiga ali. Muito forte. Agora, o que a gente precisa ter cuidado, que ouvindo médicos de todas as espécies, já vi aqueles médicos que chegam, aqueles senhores de idade que diz o que mata é o excesso. É o excesso. Nós devemos ter de tudo um pouco no seu prato. Sim. Quanto mais colorido o prato tiver, melhor. Eu não sou nutricionista, gente. Isso é a vida que ensina. É a nutrição que você ouviu. Então, eu já ouvi brigas de cientista dizendo que é isso, que é aquilo. Já ouvi falar tanto mal da carne suína e hoje a medicina já está mudando. Defende, né, pai? O modo de usar. E outra vez, que a gente só foi criado mais com essa nutrição, mas o que eles diziam? Naquele tempo a gente tinha aquele esforço físico para o trabalho, que hoje já não tem mais. Porque hoje, vamos supor, mesmo trabalhando na lavoura, o maquinário faz tudo. Agora, só que aquilo que eu defendo, que é a horta orgânica, aí depende do manual. Depende. Então, vamos supor, essa nutrição com a gordura suína, eles dizem que são mais nutritivas do que o famoso óleo de soja. Isso eu vejo o médico falar. E é como eles dizem, né? É o excesso que faz mal. Todos nós devemos saber usar. Então, pessoal, meu pai tá falando aí, você vê, da questão da carne de porco, que é uma carne muito mais saudável, que ela foi endemonizada agora, endemonizada. Tá? Todo mundo tá vendo que ela é melhor. E eu vou pedir pra Paulinha colocar uma foto, pai, de um pão integral que eu faço, que eu vou até... Tô compartilhando com meus pais, porque também ele não tem glúten.
Ele é o pão sem glúten lá, gente. Ó, pai, lembra que eu te mostrei esse pão que eu fiz em casa? Mas qual o cuidado que nós temos que ter com isso daí? O que a turma diz lá em casa? Ração? Parece uma ração mesmo. Ração. Parece uma ração mesmo, gente. Ele não é saboroso. Porque ele tem farinha de beterraba, Isso. pai, linhaça, que eu deixei de molho. Ele tem aveia, farelo de aveia, Certo. nozes. Ele parece uma raçãozinha. E ele só fica gostoso se ele for pro forno ou pra airfry, sabe? Certo. Porque ele tem que estar tostadinho ou uma torradeira. Porque aí você passa uma manteiga mesmo, não a margarina. Aí dá pra comer. Mas, gente, isso funciona no intestino como nunca. Sabe por quê, pai? Porque ele não tem o glúten. Não tem o glúten da farinha branca, porque o glúten... Não é que o Certo. glúten é ruim. Ele é transgênio, né? Então ele foi modificado muitas vezes, aí ele causa aquela permeabilidade intestinal, que é o leaky gut, né? Que eles falam, leaky gut, que é o intestino permeável, que ele fica tudo furadinho, e isso passa toxina pro sangue, um monte de coisa. Só que o meu pai falou uma coisa super certa, gente, super certeira. Não adianta, assim, não dá pra gente tirar tudo da nossa Não alimentação, porque eu seria hipócrita, né, pai, de dizer assim, ai, mas você tirou totalmente o glúten da sua vida? Lógico que não. Hoje mesmo, assim, sei lá, um dia que eu venho gravar aqui, à noite que eu venho gravar, a gente passa numa padaria e come um salgado, e o salgado é feito de farinha branca, mas isso são coisas esporádicas, né, pai? A gente não faz disso o nosso dia a dia. Eu vou dar até um pedaço do pão. Eu tenho lá, pai, eu vou passar o pão pro papai, já tô falando aqui no ar. Eu tenho o meu pão integral. E isso ocorreu, pai, modificações maravilhosas no meu organismo, porque eu já percebi, quando eu como muito pão branco, pai, que é o pãozinho comum da padaria, o intestino fica preso, né? Porque o excesso de glúten, ele prende... Ele causa estufamento, inchaço, um monte de coisa que se você fazer aquilo todo dia, depois você não sabe porque você tem o intestino preso, né, pai? Já tive meus problemas Você teve, né? intestinais. Você operou de hemorroida, né, pai? Isso. E aí o que a medicina diz? Tira essa farinha fina, essa farinha, porque isso daí... E aí a gente durante a vida, fazendo isso, a gente nota a diferença. A gente nota a diferença. Então, o que acontece? O próprio médico falou para mim, você vai para os lugares, tu vai dizer que você é chato. Fica chato. Gente, olha, esse programa hoje, ele tá chegando no final, pai, você vê que nós dois fizemos um programa assim, super... Não, a gente precisava fazer esse programa com o pessoal. O programa da tríade mente, corpo e espírito. Eu coloco em primeiro lugar espiritual, mental e depois do corpo, pai. É um programa assim de ajuda para os telespectadores. Eu e meu pai estamos aqui, a gente vai estar em mais programas falando de moda com outros convidados, mas eu quis trazer muito isso para vocês saberem o quão é importante manter essa tríade de pé. Então, pai, eu quero que você faça as considerações finais para os nossos telespectadores. Primeiramente, agradecendo a diretoria da TV Mais, que nos permite expor nossas ideias aqui. E matando a saudade do nosso professor, que era para estar aqui conosco hoje, e por certas circunstâncias da vida ele não pôde estar aqui, mas a gente agradece ele de coração e manda um abraço para ele, tudo de bom para ele e para todos os telespectadores da TV Mais Brasil. Uma boa noite, um abraço a todos. É isso aí, pessoal. Um beijo ao professor Osmar, um beijo a todos os queridos que já estiveram aqui comigo também, né? Que eu já trouxe psicólogos, terapeutas e outras pessoas, tudo, fonoaudiólogas. A Selma Nali também, que é apresentadora daqui, eu não falei dela no último programa, né? Que ela também, né, estuda psicanálise, é formada em psicanálise, uma coisa que é minha paixão também. Então, todo esse conjunto das relações, que a gente falou, relações com pessoas boas, que faz a Rita Grace ter o podcast Rita Glam. Um beijo a todos. O meu propósito de vida é te deixar alinhada, bonita, sabe? Bem arrumada, feliz com a vida, bem vestida como consultora de imagem. A partir de setembro vocês vão ter uma linha direta comigo, uma linha pessoal, que eu vou estar ali montando os grupos, participando das casas, levando o RG da moda para vocês. E se Deus quiser, gente, a gente vai ser, né, pai? Os 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais.
E só existe 2 idades que eu vou reforçar sempre aqui no programa. A idade de vivo e a idade de morto. E graças a Deus a gente tem a idade de vivo. Boa noite para vocês, uma boa semana e até o próximo podcast Rita Glam. Beijo a todos.